Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesse dia, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos que descrevem os direitos básicos que devem ser garantidos em todos os países do mundo. O Ver TV de hoje quer saber qual o papel da televisão na defesa dos direitos humanos. Para isso, nós convidamos Eugênia Augusta Gonzaga, procuradora da República do Ministério Público Federal em São Paulo. Marco Mondaini, historiador e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é autor do livro Mídia, Movimentos Sociais e Direitos Humanos, entre outros. E Maria Carolina Trevisan, professora e jornalista do Ponte, site voltado para a segurança pública, justiça e direitos humanos. Aos três, muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco para discutir este tema que é tão necessário de ser debatido na sociedade brasileira, principalmente nos dias atuais. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é mais do que uma data comemorativa da sua proclamação pela ONU. É um momento para lembrar a necessidade de que esses direitos sejam colocados em prática e garantidos em todas as nações. São 30 artigos que descrevem os direitos básicos de todo ser humano: a liberdade, educação, cultura, informação, alimentação e moradias adequadas. O primeiro diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. Mas violações desse e de outros direitos humanos são mostradas constantemente pela TV, principalmente no jornalismo. São comuns cenas contra a liberdade de manifestação, das péssimas condições de moradias ainda existentes em várias partes do mundo, da fome que ainda atinge a população mundial. A televisão tem um papel importante para garantir que esses direitos sejam colocados em prática, embora em alguns momentos ela mesma faça o inverso. Por nada? Sem rouba por nada? O nariz cheio de pó aqui, ó. Você é usuário de droga, né? Você é usuário, né? Tentou fugir várias vezes, só que agora vai fugir pra cela agora aí. Mas há também programas que buscam defender os direitos humanos. Essa história de que as meninas vão para a exploração sexual por 1 litro de óleo, isso é verdade, isso já foi comprovado, os relatórios todos estão aí, já foi inclusive reportagens feitas. O grande problema é que se fica sempre nisso, na denúncia. A política pública não se desenvolve para que se tire essa menina. É como se as políticas de direitos humanos, elas fossem políticas supérfluas, e elas não são. Como é que você vê essa, Eugênia, na sua experiência aí de um largo tempo, né, de trabalhar com a questão dos direitos humanos na Procuradoria da República, como é que você vê o papel da televisão, não só em cenas lamentáveis, como nós vimos aqui no vídeo de abertura, né, contrariando e ferindo os direitos humanos daqueles cidadãos, mas também, em alguns momentos, na defesa dos direitos humanos? O papel da mídia tem essa dupla face, né? Porque ao mesmo tempo que ela é capaz de promover lesões imensas aos direitos humanos, ela poderia também ser o grande parceiro na defesa desses direitos. Eu acho que já se avançou bastante, nós já não temos tantas situações consideradas horrorosas, né, na televisão aberta principalmente, mas ainda tem muito que caminhar. Mas a gente ainda não consegue ver na mídia aberta, na televisão pública, ou melhor, na concessão pública, esse parceiro, aquele elo que vai levar aqueles grandes temas para a televisão, mesmo que seja numa perspectiva que não seja exatamente palatável, né? Hoje a gente vê as novelas colaborando muito na questão da igualdade, né, de orientação sexual. Mas
Por outro lado, a gente vê a mesma novela orientando pais a colocarem filhos com deficiência em escolas especiais, quando, na verdade, o direito dela é de estar na mesma escola que outras crianças. Então, ela não tem assim, uma exata preocupação em defender o princípio relativo aos direitos humanos, mas sim de agradar um público cada vez maior. E se, eventualmente, a defesa do princípio não coincide exatamente com a visão do telespectador, ela não defende. Na sua experiência, você passou durante muito tempo na primeira instância, né, do Ministério Público Federal em São Paulo. Na sua experiência, a sociedade demanda o Ministério Público em relação a violações dos direitos humanos? Quer dizer, a sociedade percebe essas violações ou ela ainda não tem essa percepção e acaba aceitando que a televisão... Qual é o balanço que você pode fazer dessa sua experiência em relação às demandas da sociedade? A sociedade demanda quando ela percebe que existe um canal aberto para isso. Então, no período em que eu trabalhei nessa área na Procuradoria da República, nós até lembrávamos aqui no início da nossa conversa, havia a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. E pelo fato... Da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. E pelo fato dessa campanha ter ganhado uma certa visibilidade, as pessoas socorriam-se da campanha. Então, chegava um grande número de solicitações para a campanha e a campanha reencaminhava para nós. Depois que essa campanha acabou se extinguindo, não houve quase, né, uma substituição desse canal de comunicação. E aconteceu também algo muito ruim, né? Essas denúncias, essas reclamações das pessoas viraram ações. Eu mesma entrei com ações em relação ao Super Pop, ao Domingão do Faustão, do Gugu e várias outras, de lesões assim escancaradas a direitos humanos, de mulheres, de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, coisas assim que não dá para dizer jamais que é uma interpretação subjetiva. E todas essas ações foram julgadas improcedentes. A reação da mídia contra qualquer uma dessas medidas, por mais tímida que seja, é colocar a autoridade como sendo uma pessoa a favor de censura, né? Autoridade, eu me coloco nisso, eu tive o meu nome questionado em letras garrafais no jornal, eu chamo Eugênia Augusta, me colocaram como uma heroína de novela mexicana por causa do meu nome. E era por causa das ações que eu estava entrando, para me ridicularizar. Era por causa das ações que eu estava entrando, com as medidas que eu estava entrando na mídia. A juíza que deu a liminar, no caso do Gugu, naquela entrevista falsa que fizeram com o PCC, a ação foi minha, a juíza deu a liminar. Até hoje, isso já faz o quê? 10 anos quase. Se você coloca o nome dessa juíza no Google, o que sai é juíza errou, tesourinha togada ataca outra vez. Todos os órgãos de imprensa se voltaram contra a atuação. E essa ação foi interessante, que era eu procuradora, essa que deu a decisão juíza, e quem confirmou foi uma desembargadora no tribunal. A matéria da sempre célebre revista Veja, né, a nossa anti-parceria em direitos humanos, né, divulgou a notícia assim: uma ação proposta por uma procuradora, uma juíza, uma desembargadora... Quer dizer, violou os direitos humanos outra vez, né? Era muito interessante a maneira como eles criticaram, mas o tempo inteiro como se ficasse claro, aquela história, a mulher só faz bobagem, a mulher não sabe o que faz. Era o teor da matéria sobre as nossas ações. Eu quero voltar a esses assuntos. Eu sei que você tem vários casos, eu queria lembrá-los ao telespectador ao longo do programa. Mas então eu queria colocar aqui na conversa o professor Marco Mondaini, autor deste livro, Mídia, Movimentos Sociais e Direitos Humanos. É uma coletânea de textos onde há uma relação interessante entre os movimentos sociais, a apropriação que os movimentos sociais podem e devem fazer do processo de acumulação de conhecimento que a academia, que a universidade tem em relação a esse tema. Como é que você vê isso em relação aos movimentos sociais e também a presença dos movimentos sociais na mídia e na TV particularmente, Marco? Lalo, eu faria questão de citar o subtítulo do livro, né? Pois não. Que é o Desafio Democrático à Comunicação. Eu acho que esse desafio é um desafio do momento, é um desafio a ser enfrentado e passa necessariamente pela crítica à forma como os meios de comunicação de massa, particularmente a televisão, faz a cobertura das ações dos movimentos sociais, por exemplo, que foi a tua pergunta. E aí eu acho importante perceber que a televisão ela viola os direitos humanos não apenas quando faz uma cobertura enviesada de uma determinada ação de um movimento social,
mas também viola à medida em que não consegue fazer a vinculação, não conseguir, entre aspas, não tem o interesse de fazer a vinculação entre uma determinada demanda de um determinado movimento social, de um grupo de sujeitos sociais subalternizados, explorados e oprimidos da sociedade, a um determinado direito humano. Não consegue vincular a luta do movimento dos sem-teto à luta pela habitação. Não consegue vincular a luta do MST, uma ocupação do MST, a uma luta pela reforma agrária. Não consegue vincular a luta de determinados movimentos de mulheres contra a violência doméstica, não consegue vincular a luta dos movimentos LGBT ao problema da homofobia. Não consegue, entre aspas. Existe uma direção, existe uma intencionalidade de não revelar toda a carga de luta por direitos que se encontra por detrás de todos os movimentos sociais. Ora, essa é uma estratégia óbvia, discursiva, que acaba resultando no esvaziamento dessa associação entre movimento e direito, e é um passo dado no sentido da criminalização, né, dos movimentos. Porque à medida em que não há uma vinculação entre o movimento e o direito, torna-se mais fácil mostrar que é uma ação de criminosos, de bandidos, de arruaceiros, e aí a utilização das expressões como invasão, que hoje é citada até mesmo em ações que são favoráveis aos próprios movimentos. Quer dizer, invasão se tornou, no léxico do judiciário ou em determinados setores judiciários, uma palavra-chave para descaracterizar a legitimidade dessa luta de um determinado movimento social. No judiciário, mas também na mídia, na televisão. Sim, sim. Não se usa a palavra ocupação. Há determinadas decisões editoriais, né, que tem que usar a palavra invasão, nunca ocupação. Sim, os termos são muito bem, precisamente, estrategicamente pensados, refletidos para descaracterizar essa associação. E essa é uma tese que eu defendo, né? Uma forma de criminalizar não é apenas mostrando essas cenas que passaram aqui, mas esvaziando toda a carga de luta, de reivindicação por garantias, por direitos, que estão presentes em todos, sem exceção, movimentos sociais organizados. Muito bem. Carolina, e a ponte? Que ponte ela estabelece? Ela liga o que a quê? A ponte, então, eu fico super feliz que eles tenham feito esses comentários, porque eu vejo a ponte justamente nessa contramão, né? Tentando se inserir nesse vácuo da cobertura da grande imprensa e da televisão em geral, né? Então, a ponte quer fazer essa ponte entre o jornalismo e os movimentos sociais, entre o jornalismo e as questões relativas às populações mais oprimidas da sociedade, entre o jornalismo e a periferia. Uhum. Então, por exemplo, para citar um caso que o professor acabou de mencionar, quando a gente fez a cobertura da reintegração de posse da Avenida São João, eram 800 pessoas que tinha lá. A gente sabia que seria uma coisa violenta. Só para situar para o Brasil, foi um prédio ocupado, né, pelo movimento do Sem Teto. Isso. No centro de São Paulo. Exatamente. Então, era um prédio abandonado havia 10 anos, era um hotel Aquários, e aquelas famílias tinham invadido fazia mais ou menos 5 meses, né? A gente não usou a palavra invadida, a gente usou a palavra ocupação em toda a reportagem, inclusive a gente foi o único veículo de imprensa que estava lá dentro na hora da reintegração de posse. E eu acho que isso que você acabou de falar, professor, faz muito sentido porque a gente se aproximou muito do movimento pela moradia. Então não basta você chegar lá e bater na porta e querer entrar e estar lá do lado de dentro, do lado do movimento social para fazer essa reportagem, né? A gente fez uma construção e a ponte se caracteriza justamente por isso, né? A gente vai cobrir um determinado assunto, são algumas bandeiras que a gente cobre, ligadas à segurança pública, justiça e direitos humanos, e a gente faz o acompanhamento dessas pautas, né? Não é uma vez que a gente vai lá e tal e esqueceu do assunto. Só quando acontece um drama, né? Como geralmente vai à mídia, vai e some. Justamente. Eu me lembro muito bem, porque a gente estava lá e foi muito violento, e a polícia entrou com choque, bomba de gás lacrimogêneo e tal, e a gente teve um momento lá que a gente teve que se abrigar num lugar, porque não dava para ficar fora, muito gás e tal. E o Jornal da Globo estava justamente passando e falando dos invasores, usando essa terminologia que criminaliza o movimento social. E esse vídeo acabou indo para o SBT? Justamente. Então, um dos objetivos, uma das missões da ponte é tentar influenciar a cobertura da grande imprensa, inclusive a televisão, né? Como a gente foi o único veículo que estava lá dentro naquele momento, foi a narrativa diferenciada do resto das coberturas. E aí o SBT nos procurou
para que a gente cedesse as imagens. A gente não cede imagem para quem tem fins comerciais, então a gente negociou vender essas imagens desde que elas fossem usadas nesse contexto a favor dos movimentos sociais, a favor dos direitos humanos, né? Então a gente fez uma negociação para que não usasse essa palavra, invasão. Foi um dos critérios que a gente colocou no contrato para poder... Não houve nenhum comentário em seguida pejorativo, houve ou não? Não houve. Quer dizer, eles cumpriram o acordo que firmaram com vocês? Eles cumpriram o acordo, mas foi um acordo que a gente teve que fazer com a direção. Com a direção do SBT? E é uma novidade, eu acho, no SBT. Era um programa popular. Eu acho que a televisão ela é muito importante porque ela tem essa capilaridade que um site como o nosso ainda não tem. Mas se a gente conseguir fazer também esse tipo de ponte, para a gente a nossa missão está sendo cumprida. Justifica o nome. Exatamente. Lalo, eu gostaria de citar um caso contrário de negação de uma ação de reintegração de posse. Houve uma contestação. Existe uma comunidade em Recife chamada Comunidade Passarinho. E correu-se o risco de se repetir aquilo que aconteceu em Pinheirinho. Aqui em São Paulo. São cerca de 20 mil pessoas numa comunidade em Beberibe, né, em Recife, e que havia sido expedido um mandado de reintegração de posse que seria cumprido no domingo, dia 10 de novembro. No dia 8 de novembro, um juiz, acatando uma contestação de um coletivo formado por estudantes, que contestou esse mandado de reintegração de posse, acatou essa contestação, e o que me fez muito feliz, porque ele me cita nessa ação, e dizendo que aqueles que entraram com ação favoráveis à reintegração de posse deveriam citar individualmente todos os moradores. Ou seja, eu acho que é um caso exemplar de uma postura do judiciário, mas que a mídia calou. Então, vejam, aquilo que eu dizia, quer dizer, a violação se dá pela exposição, né, de indivíduos, de grupos sociais, mas também pelo silêncio. Por que não fazer uma cobertura aprofundada, e aí uma sugestão para a ponte, de fazer a cobertura e explorar a contestação do coletivo, formada por jovens advogados, né, que se organizaram, se mobilizaram para apoiar essa comunidade. A acatação por parte do juiz, né, dessa contestação, e por muito pouco, ou seja, era um intervalo de 2 dias que poderia se repetir aquilo que as cenas que você acabou de dizer e que aconteceram em Pinheirinho. Evitou-se um massacre. A mídia se calou. Evitou-se um massacre com essa decisão. Sim, certamente. Marco, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas o Ver TV volta já, conversando aqui com os nossos convidados sobre os direitos humanos na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o papel da televisão na questão dos direitos humanos. E nós entrevistamos no Rio de Janeiro o Giancarlo Summa, que é diretor do Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil. Ele fala sobre a questão da liberdade de expressão, o papel dos meios de comunicação na promoção dos direitos humanos e mostra como isso não é um problema apenas brasileiro, é uma questão que envolve todas as nações que estão representadas na Organização das Nações Unidas. Vamos ouvir o Giancarlo Summa. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é, digamos, um dos documentos fundamentais da ONU, defende a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito básico, fundamental, não existe democracia sem liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não significa a possibilidade de dizer toda e qualquer coisa. Nós achamos que, por exemplo, tudo que seja discurso de incitação ao ódio ou de defesa, por exemplo, de crimes como o Holocausto, isso não é liberdade de expressão. Isso é incitação ao ódio e ao crime. E no mundo inteiro existem códigos sobre isso. Isso nós não achamos que seja de forma alguma uma limitação da liberdade de expressão, mas nós estamos, enfim, queremos defender a civilização humana. Há um consenso de que tudo o que a mídia faz, não para explicar, mas para ajudar a cultivar, para contribuir a cultivar a cultura do medo, de fato acaba tendo um impacto muito negativo para com os direitos humanos. Quando falo de cultura do medo, me refiro àqueles programas
tanto de TV, de rádio ou também veiculado por revistas, jornais, de forma sensacionalista, exacerbando episódios de violência, mostrando sangue, mortes, enfim, contribuindo a criar com aquela obsessão, fazendo close ou repetindo a mesma imagem, tempo, enfim, criando um clima no qual as pessoas acabam realmente tendo medo, muitas vezes medo, muito mais pelo que vem ou que lêem do que pelo que acontece ao seu redor. Eu acho que há um problema quando, digamos, veículos de comunicação na sua corrida pela audiência ou pela circulação, enfim, pela visibilidade e pela publicidade, apelam, digamos, tirando as emoções mais primárias e piores, muitas vezes, do público e da população, e isso é um desserviço que é feito para com a população e para com a democracia. Ele falou na cultura do medo, Marco, eu me lembrei dos programas, principalmente você disse, Eugênia, no começo, que diminuiu um pouco, né, essa violação gritante dos direitos humanos. Mas me parece que fora dos grandes eixos e das grandes redes, nas grandes redes também, mas de uma outra forma, você tem essas cenas sanguinárias na hora do almoço. Isso continua sendo exibido. Acho que no Recife isso continua. Eu tenho certeza que na Bahia, aqueles Se Liga Bocão, haviam programas que essas cenas são corriqueiras, né? E esses programas, desculpa até, Marcos, entrar aqui na pergunta, eles estão acobertados pela questão de que eles são considerados jornalísticos. Ah, isso é importante você ressaltar. Porque nós temos alguns princípios mínimos, como, por exemplo, a censura, o horário relativo à classificação indicativa, né? Relativo apenas à idade. Até isso dizem que é censura. Até isso dizem que é censura, mas é a classificação indicativa do programa. Os programas jornalísticos nenhum programa jornalístico está sujeito à classificação indicativa. Então, a mesma coisa que eles passariam 10 da noite, eles passam meio-dia, porque eles não estão vinculados a isso. E são cenas incompatíveis com o crescimento físico, espiritual e mental de crianças e adolescentes. Mais do que incompatíveis, eles são, conforme o pesquisador ali disse, eles criam, eles repetem a mesma cena, Eu mesma entrei com uma ação no caso do Marcelo Rezende, que naqueles dias do ataque do PCC aqui na cidade de São Paulo, que houve ataque a ônibus, a delegacias de polícia. Exatamente. Então, foi uma quarta-feira, se não me falha a memória, né, absurda, né? Todo mundo voltou para as casas. 2 dias depois, ou 3 dias, o Marcelo Rezende simula que tinha voltado a ter os mesmos ataques. Só que ele repetia as mesmas imagens, aquela maneira... Foram gravadas 2 dias antes. Não, estava até tendo naquele momento, sim, alguns episódios, mas eram 3 ou 4... E ele fez parecer que eram muitos e vários. E ele chegou a congestionar o 190. As pessoas ligando para o 190 e sem condições de ser atendida. Tamanha foi o tumulto ali que ele causou. Então, é uma irresponsabilidade com os direitos humanos de quem ele está apresentando, com a verdade, que seria o primeiro compromisso, né, do jornalista, e também criando na população de crianças mesmo, adolescentes, porque eles estão passando aquilo em horário livre, essa total deformação. E essa ação, para você ter uma ideia, Lauro, também foi julgada improcedente. E nós tivemos prova de todo o congestionamento feito no 190, no dano à coletividade, no quanto foi mentirosa as informações que ele passou. Eugênia, que é difícil explicar a cabeça de juiz. Mas por que perde todas? No Brasil não temos lei, né? Nós estamos na contramão de todos os países civilizados do mundo. Em todos os países civilizados, cada vez mais se chega à conclusão, né? Civilizado é até uma maneira chata de falar, mas aquilo que se considera, né? Inglaterra, Argentina, Uruguai, aqui, Espanha, Itália, todos estão tendo a sua lei de meios, a sua lei de disciplina, os países têm as suas agências reguladoras, existem respostas claras na lei para cada tipo de infração. E no Brasil o que nós temos é um vácuo legislativo. Nós tínhamos a tal da lei de imprensa, que era de 1950, que era o mínimo e foi retirada pelo Supremo Tribunal Federal sem nada no lugar.
Temos o Código de Telecomunicações, que é de 1962. Então, são leis absolutamente anacrônicas e que não se aplicam. E a cada tentativa de se discutir seriamente o tema, nós temos uma mídia grande, forte, monopolizada, que vem com tudo em cima dessas iniciativas, chamando de censura. Então, as pessoas perdem a força e não, até hoje nós ainda não tivemos quem enfrentasse esse tema no Brasil. E os juízes, então, teriam que dar uma sentença em cima de um vácuo legislativo. E como eles vão sofrer também esses ataques pessoais, porque não é um ataque à sentença. Estamos dispostos a discutir tecnicamente a questão, mas a gente acaba sofrendo um ataque à sua pessoa, o que é muito difícil. Né? O Giancarlo Suma falou, além da cultura do medo, né, falou também do ódio. Né? E a professora Ivana Bentes, da Federal do Rio, recentemente, depois da campanha eleitoral, disse que está se criando aqui uma nova figura, que é do ódio-jornalismo. Como vocês veem isso, essa dificuldade de convivência? De convivência civilizada, respeitando os direitos humanos e que passa por essa agressividade de certos órgãos de imprensa. Lá as questões se encontram intimamente vinculadas. Cultura do medo não rima com cultura dos direitos. Todas as experiências históricas, inclusive as contemporâneas, que trabalharam, enfatizaram o medo, a insegurança, acarretaram um retrocesso no campo dos direitos. E quando eu falo de direitos, particularmente os direitos civis, né? E também os direitos políticos. Os direitos sociais podem ser manobrados, utilizados, inclusive, para outras finalidades que não aquelas da universalização dos direitos. Mas há uma relação clara, explícita entre cultura do medo, que é enfatizado por esses programas que passam de tarde. Eu me lembro as oportunidades que eu vou às outras universidades federais do país e sempre ligo a televisão na hora do almoço, um pouco depois do almoço. Eu não me lembro de um estado por onde eu tenha passado que não tenha ocorrido, não haja um programa desse tipo, dos programas que viola os direitos humanos abertamente, com base na cultura do medo. Então, lá numa primeira observação, cultura do medo não rima com cultura dos direitos. Ou seja, no plano cultural há uma negação e o convidado foi muito feliz, o entrevistado foi muito feliz ao tecer, ao construir essa relação. No que diz respeito ao ódio, que está intimamente vinculado à cultura do medo, eu noto um retrocesso. Um retrocesso, inclusive, em relação à ideia liberal da tolerância. Que eu sempre fui um crítico, não porque acho que a tolerância não seja necessária. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ele é o mínimo, né? Porque o meu ideal é uma sociedade da integração. Que não precisa ninguém ser tolerante com ninguém. Tolerância é o porque mínimo. O passo adiante, que na verdade foi um passo atrás dos liberais, das sociedades liberais, foi a ideia da tolerância à distância. Eu te tolero à medida em que você fique no seu gueto. E aí qual é o problema? Exatamente no momento em que os movimentos mostram a cabeça, que esses sujeitos sociais mostram a sua cabeça, aparecem reivindicando, a reação imediata é do ressurgimento do ódio, que na verdade é um ódio que está sempre latente, potencializado, e que nessas ocorrências se expressa com todas as suas mazelas, com todo o seu caráter, eu diria até fascisante. Né? Eu gostaria de citar dois exemplos para ilustrar um pouco isso que eles estão falando. Né? No caso, por exemplo, do massacre do Carandiru, no julgamento. Acho que o jornalista, não sei se não sabe ou não quer saber, ou se não é interesse da empresa jornalística sobre esse tema, mas o jornalista às vezes não tem a dimensão de como aquela reportagem pode ser usada no âmbito da justiça, por exemplo. Então, por exemplo, no caso do massacre do Carandiru, eu acompanhei agora o final do julgamento e era muito interessante como aqueles que estavam defendendo a polícia colocavam como exemplo, como prova, as reportagens feitas nesse tipo de programa. E a defesa dos que morreram usavam jornalismo de outra qualidade que foi feita naquele momento, em 92, pelas empresas como Cultura, né, que é uma concessão pública e tal. Então, não se sabe, por exemplo, que é considerado uma grave violação de direito humano, uma das premissas para um crime ser considerado grave violação de direito humano é justamente ter sido veiculado na imprensa. Então, a gente não tem essa dimensão, como é que a gente vai poder fazer um jornalismo de qualidade?
Não é? Então, assim, para poder ir para julgamento numa corte internacional, por exemplo, uma das premissas é essa. Então, é super importante o nosso papel. Então, falta um pouco desse resgate do papel do jornalismo. E se essa cobertura é enviesada, acaba enviesando qualquer processo, né? Exatamente. Nós entrevistamos, com apoio da TVE do Rio Grande do Sul, o professor Marcelo Oliveira de Moura, da Universidade Católica de Pelotas. Ele tem escrito sobre o tema e dá também a sua opinião a respeito desse nosso debate. Vamos ouvi-lo. Então, numa síntese, nós podemos dizer que esse cenário é promovido a partir de duas estratégias na mídia, especialmente na televisão. Uma estratégia de silenciamento em torno da temática, ou seja, o tema dos direitos humanos não tem espaço nos veículos de comunicação, na medida em que não é uma pauta atrativa num sentido publicitário, e numa segunda estratégia, que é o que nós chamamos de tratamento simplificador do tema, que ora distancia a problemática da sociedade, criando uma percepção dos direitos humanos associados somente a seu aspecto normativo, ou seja, direitos humanos é uma coisa que se conquista na esfera do sistema de justiça, nas cortes internacionais ou no poder judiciário, e ora veicula uma versão que nós chamamos de versão grotesca e caricata dos direitos humanos, né? Que é aquela percepção que dialoga com as construções mais vulgares do senso comum autoritário na sociedade, né? Aquela ideia de que direitos humanos é algo vinculado à proteção de delinquentes, de vagabundos, e que, em última análise, desde o nosso olhar, tem reforçado aquela visão fascista, né? Que pode ser sintetizada naquela vulgar frase: direitos humanos para humanos direitos. E a gente ouve isso repetidas vezes, infelizmente. Como é que se enfrenta esse senso comum, né, dessa frase que foi aí mencionada pelo professor? Como a televisão, a mídia em geral, poderia enfrentar esse que é quase, me parece, um consenso que existe, né, em grande parte da sociedade, de que direitos humanos são para proteger bandido? É isso que a gente ouve no rádio, ouve na TV. Bom, eu acho que o trabalho que vocês fazem é exatamente no sentido de, pelo menos na prática, demonstrar que isso não é verdade, não é? Exatamente. O que a gente busca é jogar luz sobre esses temas, né? Humanizar um pouco esses temas, trazer essas pessoas para serem entrevistadas também, porque o que a gente vê na grande imprensa, geralmente, quando vai fazer esse tipo de cobertura de segurança pública, por exemplo, só são entrevistadas as fontes oficiais, né? Como a senhora falou. Então, diversificar essa linguagem, trazer contexto, trazer dados, dar qualidade para a cobertura jornalística, que são os preceitos do jornalismo mesmo, mas que a gente não tem usado hoje em dia. Não se conta mais história no jornalismo, né? Que a história dessas pessoas, por exemplo, só a história dessas pessoas já seria uma forma de mostrar que não são bandidos, né? Tem um caso, por exemplo, a primeira reportagem que a gente fez na Ponte, contava a história de um menino que ele desceu para fumar, ele é um menino negro. E aí acontece um crime, um roubo de carro. Esses ladrões batem com o carro e a polícia persegue esses ladrões. Eles saem correndo. E o menino está lá fumando, e a câmera do prédio está vendo isso. E aí a polícia chega, e aí são dois meninos que estavam na porta, um branco e um negro. Entra nos apartamentos, pergunta para o porteiro quem que estava lá fora, eles escolhem um menino negro para ser levado para a delegacia, e esse menino fica 22 dias na Fundação Casa. A família juntou todas essas provas e trouxe para a gente, porque eles tentaram outras redes de televisão, não conseguiram nenhum diálogo e trouxeram para a gente, junto com a pastoral carcerária. Quer dizer, essa proximidade dos órgãos de movimento social é super importante. A gente publicou essa reportagem mostrando que ele estava em casa, ele estava fumando na porta. E a gente publicou mais ou menos 8 horas da manhã, às 2 da tarde ele estava solto. Então, quer dizer, o papel da gente é muito fundamental, né? Muitas vezes os jovens jornalistas não têm essa dimensão do papel do jornalista, né? Está preocupado em ser apresentador de TV, né? E não percebe o papel social dele. Lalo, eu tenho uma utopia para responder um pouco essa tua pergunta. A minha utopia não se vincula a uma possível substituição de programas policialescos pelas emissoras comerciais por programas fundados na defesa da cultura dos direitos e num trabalho pedagógico de quais direitos são esses que compõem esse guarda-chuva generoso chamado direitos humanos.
Mas eu tenho uma utopia que as TVs públicas no Brasil se fortaleçam o suficiente para fazer frente a esses programas policialescos do período vespertino, principalmente, e que trabalhem em função disso, da trajetória de indivíduos, grupos sociais que conseguem reivindicar os seus direitos, conquistar os seus direitos, né, nos vários âmbitos, né, no campo dos direitos sociais, mostrar qual é a trajetória de um indivíduo conseguindo a previdência social, o acesso a um benefício de prestação continuada no campo da assistência social, conseguindo um trabalho de carteira assinada, tirando seu título de eleitor, ou seja, histórias da vida que fossem, na verdade, histórias dos direitos e não da violação dos direitos por parte dessas emissoras, que são responsáveis pela proliferação, por plantar essa semente da cultura do ódio e do medo. Então, a minha utopia é que as TVs públicas fossem fortes o suficiente para fazer frente a esses programas, com programas fundados na ideia de defesa dos direitos, conquista dos direitos por parte de indivíduos e grupos sociais. Esse é um trabalho pedagógico que poderia ser feito pelas TVs públicas, em parceria com as universidades públicas, com os setores do Ministério Público, do Poder Judiciário avançado, comprometidos com os direitos e, evidentemente, com jornalistas comprometidos com a causa. Perfeito. Fica aí a sugestão registrada, né, dessa utopia que eu espero deixe de ser utopia e se realize. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre os direitos humanos na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o papel da televisão na questão dos direitos humanos. E nos blocos anteriores, nossos convidados já mencionaram aqui fatos importantes que às vezes são totalmente desconhecidos pela televisão, porque não se interessam, porque não tem uma política de cobrir essas questões referentes aos direitos humanos. E sobre esse assunto, nós entrevistamos aqui em São Paulo o deputado estadual Adriano Diogo, que preside a Comissão Estadual da Verdade. Ele tem uma crítica em relação à falta de cobertura e fala sobre alguns dos trabalhos que são desenvolvidos por essa comissão e que muitas vezes não chegam à mídia. Vamos ouvir o Adriano Diogo. Bom, aqui na TV Assembleia, né, que é uma TV a cabo, uma TV muito difícil acesso, e pela web nós fizemos todas as sessões transmitidas. Mas fora isso, a Comissão da Verdade é um enorme desconhecido. Eu não sei quando tem algum fato assim, como morreu o Rubens Paiva, como é que o Paulo Malhães foi lá e desmontou o cadáver do Rubens Paiva para coisas espetaculares, mas o dia a dia, né, não tem. Tem que tentar produzir uma notícia espetacular, né? Mesmo essa série das crianças que nós vamos lançar agora, teve algum tipo de cobertura, porque é uma história inédita no Brasil, né? Como é que os filhos dos presos políticos foram tratados, encarcerados, né? Chegaram algumas crianças a serem torturadas. É muito difícil, né? Furar esse cerco, muito difícil. São casos que não chegam à mídia. Não chega à mídia. Esses temas delicados, parece que não há um grande interesse em divulgar, né? Então, um trabalho recente dessa Comissão da Verdade Estadual de São Paulo é o livro sobre as crianças, os filhos dos desaparecidos políticos, o que eles passaram, né, como vítimas dessa ditadura. Então, tem relatos ali de irmãos que foram separados, irmãos que tinham que mentir a própria identidade para não sofrerem perseguição, para não serem identificados. Eram crianças. Crianças, 8, 9 anos, situações assim terríveis de se imaginar. Criancinhas de 6 meses que foram colocadas na frente da mãe presa, levando choque no pezinho. E depois os guardas rindo, falando que foi choque muito levinho. Né? Imagina uma criança sendo submetida a isso. E depois todos exilados e mandados embora para outros lugares. Então, a ditadura atingiu de uma maneira terrível a vida de milhares de pessoas. E isso ninguém mostra no Brasil. Por quê? De novo, né, nós temos aí uma mídia oligopolizada, oriunda de famílias que, infelizmente, pactuaram
com grande parte de tudo isso que aconteceu, não vamos dizer com tudo, com certeza não, com essas torturas, com tudo isso, mas que, de algum modo, foi também, né, responsável, e não tem. Nós temos hoje Comissão da Verdade do Estado, Comissão da Verdade das universidades, e não temos uma Comissão da Verdade da mídia, por exemplo, que era extremamente importante. Boa ideia, hein? Agora, eu acho assim, tem aquilo que não interessa ser divulgado aqui, ou porque não vai dar, né, um ibope legal, né, ou também porque eu não vou manter, então, presa aquela clientela. Né? Queria até retomar um pouquinho a pergunta anterior dos humanos direitos. Parece que não interessa muito explicar, né, na questão da minoridade penal. Todo mundo tem uma ideia de que diminuir a idade penal pode ser bom. E tem pessoas que são inteligentes e muito legais que acham que isso é bom. Só que eles não mostram o outro lado, que isso seria apenas mudar um número na lei. Existe também um outro lado dizendo que isso não vai resolver a criminalidade. Mudar um número na lei 1618 não vai mudar em nada. De 18 para 16. O crime vai continuar acontecendo, porque as pessoas estão se tornando criminosas por miséria, por uma série de outros motivos. Então, não vai ser mudando o número da lei que a gente vai resolver. Só que não tem espaço para o outro lado. Esse debate. Por quê? Porque é melhor que o grande público fique com aquele senso comum, não é? E eu consigo então manter a minha clientela. E aí tem a ver com a cultura do medo, né? Tem a ver com a cultura... O que o Giancarlo falou. Tem a ver com a cultura do medo, a questão das ocupações. Né? Ninguém aqui está dizendo que o direito de propriedade não existe, que um prédio que foi ocupado não deva ser desocupado. Ninguém está defendendo isso. Só que tem situações em que você tem que ver a função social daquela propriedade, há quanto tempo já dura aquela ocupação. Se for para ocorrer uma desocupação, essa desocupação tem que ocorrer de maneira paulatina, tudo isso precisa ser transparente e nada disso é esclarecido. Então, você que defende direitos humanos, fica sempre parecendo que você está defendendo um direito sem fundamento. Por exemplo, a ocupação de um imóvel dos outros. Não é bem essa história. É preciso ter um trabalho pedagógico. Só que como não interessa para a mídia fazer esse trabalho pedagógico, ela não faz. Aí que entra a regulação. Porque nós estamos falando de concessão pública. Por mais que eu concorde aqui com o Marco, né, de que é preciso que a TV pública ocupe esse outro espaço, que as ONGs venham, que façam um contraponto, a gente não pode ter algo público defendendo esse lado. São concessões, embora sejam empresas privadas, elas ocupam concessões públicas. São concessões públicas. Imagina que a gente estivesse num debate pela escravização. Então eu vou colocar dois grupos, eu vou colocar um grupo que defende a escravização e outro que defende a não escravização, para ver qual é que vai... Não, nós estamos falando de direitos humanos, essas cenas que a gente está vendo nesse anti-jornalismo, isso são coisas que têm que ser reguladas, isso tem que ter consequência. No Brasil, no mundo inteiro, todas as tentativas de autorregulação, elas fracassaram. Tanto é que na Inglaterra até a autorregulação já não funciona mais. O Estado teve que baixar uma lei, né, para regular a mídia. Fizeram um estudo, esse estudo resultou num relatório chamado Relatório Leverson, uma discussão ampla na sociedade, uma sociedade que sempre defendeu a liberdade de expressão e chegou à conclusão que esse tipo de autorregulação não existe. Entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade escraviza. Né? É o filósofo. A gente retorna à fala do representante da ONU italiano, quando ele começa a falar dos déficits de liberdade de expressão no Brasil. Na verdade, eu teria muito interesse em ver um debate nos canais privados. Eu concordo com você, foi uma provocação, na verdade, porque a gente se encontra hoje numa TV pública, né? Lógico que é mais do que necessária a regulação pelo poder público dos canais ditos privados, que são concessão de serviço público. Mas o que, na verdade, deve ser denunciado é que essas emissoras se fundamentam nos princípios do liberalismo. E falta muito liberalismo ali, porque falta pluralismo, que é uma ideia inerente ao pensamento liberal. Eu gostaria muito de ver vários debates nos canais privados, com concessão de serviço público, mas não TVs públicas, com um representante, com um intelectual defendendo, por exemplo, a propriedade privada, o caráter inalienável da propriedade privada, e um outro defendendo a função social da propriedade. Eu gostaria muito de ver vários outros debates de defensores da maioridade penal e adversários. O que, na verdade, acontece é uma mesmice, é uma reprodução típica dos tempos do fascismo que se volta para uma lavagem
lavagem cerebral e que, em última instância, acaba descaracterizando as principais bandeiras dos direitos humanos. Então, eu diria que existe um déficit no campo das liberdades de expressão e esse déficit não se deve a uma crítica socialista, mas a uma insuficiência liberal daqueles que administram essas empresas, que é um déficit do pensamento plural, ou do embate plural nessas emissoras. Olha, eu queria colocar aqui na conversa também, nós estamos caminhando para o final do programa, o Carlos Nicodemos, que introduz uma outra questão, que é essa relação entre direitos humanos e cultura. O Carlos Nicodemos é presidente da ONG Projeto Legal e ele faz uma avaliação da tradução que a mídia faz dos direitos humanos e como ela ajuda as pessoas a compreender o que são esses direitos, relacionando, repito, direitos humanos e cultura. Vamos ouvi-lo. A compreensão da mídia, da maximídia, da grande mídia a respeito do tema de direitos humanos ainda é muito incipiente. É do tamanho da nossa democracia ou do tamanho do nosso processo de redemocratização. Existe um erro de compreensão do que significa direitos humanos e se opera, pelas chamadas forças conservadoras, uma distorção que vai acabar levando a uma diminuição do potencial que se tem em termos de compreensão de mundo sobre os direitos humanos. Direitos humanos é educação, é saúde, é trabalho, é profissionalização, é liberdade de imprensa, é o direito de ir e vir, é o direito à vida, é o direito à dignidade. Só que, no contexto da redemocratização do Estado brasileiro, hoje, o espaço que se dá ao tema dos direitos humanos está sempre vinculado a uma secundarização ou uma criminalização desse conceito, o que acaba reduzindo negativamente. O que nós temos que entender, e esse é o esforço do Projeto Legal, através desse programa de educação em direitos humanos, é que os direitos humanos constituem uma ponte de ouro de mudança da nossa condição de país para a nação. A democracia e os direitos humanos são os elementos chaves de qualquer país no mundo que vai alçá-lo a uma condição diferenciada enquanto nação. E esse é o esforço do Projeto Legal, levar para a grande mídia esse debate sobre direitos humanos, das suas múltiplas dimensões, desde o aspecto da violação dos direitos, e aí debater com a sociedade essa violação de direitos, o que significa, até mesmo compreender que nas relações entre homem e mulher, adulto, criança, existe entre sulistas e nordestinos, existe uma relação, existe um fio condutor que se chama direitos humanos. E é isso que nos une enquanto sociedade, é isso que nos une enquanto nação. É preciso que a cultura nesse país se aproprie do debate a respeito dos direitos humanos e os fomentos que se faz a projetos, tanto na área de áudio, como de rádio, de cinema, de TV, todas essas formas possam estar a serviço dessa transformação cultural dentro de um conceito de educação em direitos humanos. A política de cultura, ela passa ao largo ou paralelamente à política de direitos humanos nesse país. É preciso ter um cruzamento dessas duas grandes forças para que a gente possa começar a semear uma transformação, inclusive na grande mídia, que é, sem sombra de dúvidas, uma tremenda ferramenta de transformação para a nossa sociedade. Muito bem, com essa proposta, né, eu queria ouvir de vocês uma palavra final, um fechamento aí da nossa conversa. Carolina, como é que a ponte pode fazer essa ponte que ele acabou de mencionar entre a cultura e os direitos humanos? Ou seja, pelo que eu entendi, quer dizer, deve ser você espraiar um pouco essa questão dos direitos humanos em todas as áreas culturais, né, em todos os projetos culturais e particularmente na mídia, na televisão. Quer dizer, mostrar que o jornalista é capaz de fazer aquilo que vocês fazem, não é? De combinar essas coisas. Eu acho que é uma luta. A gente está lutando contra a corrente nesse momento, mas existe um vácuo para ser ocupado também, para esse jornalismo de qualidade voltar a exercer esse papel em relação aos direitos humanos também. Mas, por exemplo, no caso da liberdade de imprensa que ele menciona, um dos nossos fotógrafos perdeu um olho na manifestação do ano passado, em junho. E um outro fotógrafo, também parceiro nosso, perdeu a visão de um dos olhos num protesto na Avenida Paulista no começo dos anos 2000. Bala de borracha atirada pela polícia militar. No olho, diretamente no olho. A justiça entendeu que eles são culpados por terem perdido o olho porque eles estavam lá exercendo
o jornalismo, quer dizer, tentando fazer cobertura. Naquele momento ainda não havia essa compreensão de que a gente precisa ir para a manifestação de capacete e óculos e máscara de gás lacrimogêneo, né? Então a gente está nessa luta. Quer dizer, é uma luta que enfrenta até bala, né? Exatamente. Até tiro. Muita. Quer dizer, além de ser jornalista competente, precisa ser corajoso. Também. Infelizmente. Marco. Tenho a convicção de que é preciso fazer uma grande reforma intelectual e moral nessa sociedade brasileira. E que seja responsável por se contrapor essa cultura do ódio, essa cultura da apartação social que existe no Brasil, afirmando uma cultura dos direitos, uma cultura da universalização dos direitos. Eu acho que essa é a palavra-chave e que deve, inclusive, se tornar sinônimo do que seja democracia. Democracia, para mim, é universalização dos direitos. Muito bem. Eugênia. Eu acho que, vou lembrar um termo aí do Hélio Gaspari, da ditadura, que em certo momento ele disse que a ditadura estava envergonhada, ditadura envergonhada. Eu acho que estamos todos envergonhados com esse preconceito que se manifestou nessas eleições. Então, poderíamos chamar de o preconceito envergonhado. Aliás, você toca num assunto que a gente não tocou aqui, desculpe te interromper, mas é importante, a questão dos nordestinos, que foi mencionada aqui por um dos convidados. Isto revela claramente uma violação de direitos humanos típica, né? Clássica. E um preconceito entranhado, né? Um amigo meu, psicólogo, falou assim, o preconceito saiu do armário nessas eleições, né? Então foi assustador isso, ver de maneira próxima. Então eu espero que a mídia se cubra, né, um pouquinho desse preconceito envergonhado, veja que isso não vai levar adiante. Nós não seremos uma nação grande enquanto a gente tiver esse tipo de mazela, enquanto a gente tiver coisas como vocês apresentaram aqui na televisão, e que se conscientize da importância dessa qualidade e venha, sim, para a composição de um conselho, de uma comissão destinada a estudar de vez uma regulação tanto econômica quanto de conteúdo, sem censura prévia, obviamente, mas de maneira séria, para que a gente possa ter realmente jornalismo de qualidade e uma mídia da qual a gente possa se orgulhar. Que faça essa ponte, né? Que seja semelhante à ponte. Que muito seja a planície. É a planície. Muito obrigado, Eugênia, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Carolina, pela participação de vocês aqui nesse debate, nesse momento em que a gente, não, como nós dissemos no início do programa, não apenas lembramos uma data, mas ressaltamos a importância dos direitos humanos que não precisam ser e que não podem ser lembrados apenas numa determinada data, mas devem ser não só lembrados, mas praticados diariamente. Eu espero pela televisão também. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. Lembrando que todos podem acompanhar também o Ver TV pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou entrar em contato diretamente conosco pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Eu lembro que você pode também ver e rever as edições anteriores do Ver TV em nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!